Então vamos lá. Primeira pessoa do discurso, função emotiva. É aquela que coloca o eu do falante. É o meu eu. São as minhas frustrações, as minhas alegrias, as minhas tristezas. Função emotiva tem tudo a ver com o emissor, tá? Função conativa, que a gente também chama de apelativa. Ela tem a ver com o receptor, ela tem a ver com a segunda pessoa do discurso. É quem a gente quer atingir, né? E aí a gente trabalha com súplica, apelo, ordem. É um texto publicitário, é a segunda pessoa do discurso e tem a ver com o receptor, certo? A terceira pessoa do discurso tem a ver com o contexto, tem a ver com a informação, com dados verdadeiros, reais. E aí é a terceira pessoa do discurso, tá? Nós temos só 3 pessoas do discurso, acabou. Agora a gente vai trabalhar o canal, o código, o contato, que é, o canal, o contato, que é a função fática. É aquela que não trabalha com nenhum tipo de conteúdo informativo. Mas não pode deixar de associar a função fática ao canal, certo? Ao contato. O código da língua está diretamente ligado à função metalinguística, porque trabalha com sinônimos, conceitos, certo? Definições. Então, a função metalinguística é o código, não pode dissociar o código da metalinguística. E por último, a função poética, que está trabalhando a mensagem, tá? E aí, vamos lá para o material. Eu preparei um materialzinho para vocês das funções da linguagem. Eu fiz uns slidezinhos e a gente vai só ratificar o que a gente estava falando até agora. Porque aqui eu fiz só uma mostragem para vocês e agora a gente vai ratificar aqui no material. Se vocês quiserem anotar alguma coisa, fiquem à vontade. Tá? Para depois a gente partir para as questões. Aí eu preparei umas questõezinhas para vocês entenderem como essa matéria cai no vestibular, como eles pedem, e a diferença do Enem para os outros vestibulares, né? O Enem, ele é mais interpretativo e os outros vestibulares, eles vêm mais com as funções de cara. Então eu trouxe algumas do Enem e outros vestibulares também para vocês. Então vamos lá. Funções da linguagem são formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante. Destaca isso, é a intenção do falante. O que eu quero falar. Então, de acordo com o que eu quero falar, é que eu vou determinar qual é a função da linguagem que eu vou usar, certo? Elas são classificadas em 6 tipos. A referencial, a emotiva, a poética, a fática, a conativa e a metalinguística. Lembrando também que a função emotiva, ela também pode ser chamada de expressiva. Em alguns vestibulares, não vem escrito função emotiva, vem escrito função expressiva, que é a mesma coisa, porque é expressão, é o seu eu colocando pra fora. Então, às vezes, ela não vem função emotiva, ela vem função expressiva, tá? Vamos lá. Cada uma desempenha um papel relacionado com os elementos presentes na comunicação. E aí eu acabei de explicar isso para vocês. O emissor, o receptor, a mensagem, o código, o canal e o contexto. Quem quiser anotar, o emissor trabalha a função emotiva, o receptor a função conativa, a mensagem a função poética, o código a função metalinguística, o canal, a função fática e o contexto, a função referencial. Foi o que a gente viu aqui no quadro. No material não está escrito, mas seria bom que vocês fizessem essa associação, tá? Assim, elas determinam o objeto dos atos comunicativos. Embora haja uma função que predomine vários tipos de linguagem, podem estar presentes no mesmo texto. E aí, gente, às vezes, num único texto, você tem as 2 funções da linguagem, ou às vezes 3, né? Eu coloco uma poesia em primeira pessoa, ou eu coloco uma poesia dando uma definição. Então, ela é poética e metalinguística. Ou às vezes eu coloco um apelo dentro de uma poesia, e aí eu coloco, ela é poética e apelativa. Então, um único texto, ele pode ter mais de uma função da linguagem. E aí eles não perdem a oportunidade de fazer isso com vocês nos vestibulares, né? Colocar aí para vocês entenderem o teor do texto e a estrutura do texto,
para classificar os tipos de funções, tá? Vamos continuar. Vamos começar agora aqui no material com a função referencial. E aí, gente, eu quero dizer também que a função referencial, como ela trabalha com informação, com fatos reais, fatos verídicos, ela é uma função denotativa. Então, já caiu isso em prova. Quais as funções que são denotativas? Então, a gente tem como denotação, que é o sentido verdadeiro, real, né, próprio da palavra, a gente tem a função referencial e a gente tem a função metalinguística. São as duas funções que são consideradas denotativas, porque trabalham com o verdadeiro sentido da palavra. Então, aqui no meu material eu coloquei função referencial ou denotativa, também chamada de função informativa. A função referencial tem como objetivo principal informar, referenciar algo. Voltada para o contexto, e aí eu já mostrei para vocês que essa associação eles fazem nas provas da comunicação. Esse tipo de texto é escrito em terceira pessoa, que pode ser do singular ou do plural. Então eu coloquei aqui para vocês, ó, a terceira pessoa do discurso, certo? Enfatizando um caráter impessoal. Por que que é impessoal? Isso é importante. Então escrevam aí, destaquem aí a impessoalidade. Impessoal. Por quê? Porque está trazendo uma informação sem nenhum tipo de emoção. Está apenas retratando algo verdadeiro. Então o caráter impessoal é muito importante. Então destaquem isso no material. Como exemplos de linguagem referencial, podemos citar os materiais didáticos, textos jornalísticos e científicos, informam a respeito de algo sem envolver aspectos subjetivos ou emotivos da linguagem. Então, a gente já viu que a função referencial, ela trabalha com fatos, informações. Dentro do quadro da comunicação, ela está diretamente ligada ao contexto, é a terceira pessoa do discurso. Gente, não tem mais o que errar isso na prova. Tudo que tinha para ser falado da função referencial já foi dito, né? Então, tudo que possa cair na prova em relação à função referencial já foi dado aqui, já foi dita, né? Terceira pessoa do discurso, contexto, informação, a impessoalidade. Então, tudo isso, textos jornalísticos, científicos, é realmente para dar uma informação, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né, o chat está aqui aberto, eu posso ler e tirar, tá bom? Então vamos lá na próxima. Exemplos de uma notícia. Na passada terça-feira, no dia 22 de setembro de 2015, o real teve a maior desvalorização de sua história. Nesse dia foi preciso desembolsar 4, para comprar $1. Recorde-se que o real foi lançado há mais de 20 anos, mais precisamente em julho de 1994. Então foi uma informação dada, foi sem nada de persuasão, foi apenas impessoal para mostrar alguma coisa. Eu espero que a função referencial esteja entendida, né, por vocês. Vamos lá na função emotiva, que a gente também chama de função expressiva. Então tá aqui no material. Além dela ser chamada de função emotiva, ela também pode ser chamada de expressiva. Por quê? Porque ela trabalha com diminutivos afetivos, com exclamações. Então é uma característica muito importante da função emotiva. Diminutivos afetivos, exclamações, primeira pessoa, né? É o eu do falante. Tá? Mas essa característica aí é importante que vocês anotem, tá? Ai, minha querida mãezinha, eu te amo, eu te odeio. Nossa, que fim de mundo. Então, tudo é uma coisa que você é que acha, né? É diferente de eu falar assim, Flamengo e Vasco jogarão no Maracanã domingo às 4 da tarde. Referencial, tô dando uma informação. Aí eu digo assim, o Flamengo vai ganhar, que ele é o melhor time do mundo. Aí já é emotivo, porque é uma coisa que eu acho e que não é todo mundo que acha. Então é o meu parecer aí eu dei o meu eu coloquei pra fora o que eu sinto e o que eu acho e o que eu penso,
certo? Bom, vamos lá. Função emotiva ou expressiva, também chamada de função expressiva. Na função emotiva, o emissor tem como objetivo principal transmitir suas emoções, sentimentos e subjetividade por meio da própria opinião. Então, eu quero que vocês destaquem aí. Subjetividade é uma coisa subjetiva, é o sentimento, é a emoção, é a minha opinião, é o que eu acho, né? Certo? Então ela é chamada também de função expressiva. Esse tipo de texto, escrito em primeira pessoa, está voltado para o emissor, uma vez que possui um caráter pessoal. Então, ó, emissor, né, remetente, tudo isso pode cair no concurso para vocês associarem a função emotiva da linguagem. Como exemplo, podemos destacar os textos poéticos, as cartas, os diários. Todos eles são marcados pelo uso de sinais de pontuação. Por exemplo, reticências, exclamações e etc. Então, esse sinal de pontuação é uma característica muito forte da função emotiva, né? As reticências, porque você queria dizer e não disse. As exclamações, os diminutivos afetivos, quem quiser anota aí, que não tá no material, os diminutivos afetivos, a subjetividade, a opinião, certo? E não esquece de marcar aí, ó, que tá voltado para o emissor, para o remetente. Então tem que fazer essa associação do quadro da comunicação com a função da linguagem, tá? Exemplos do e-mail da mãe para o filho. Meus amores, tenho tantas saudades de vocês, mas não se preocupem, em breve a mamãe chega e vamos aproveitar o tempo perdido bem juntinhos. Sim, consegui adiantar a viagem em uma semana. Isso quer dizer que tenho muito trabalho hoje e amanhã. Quando chegar, quero encontrar essa casa em ordem, combinado? Então ela colocou aí os sentimentos dela, ela falou o que ela pensa, o que ela acha, e aí ela trabalhou aí também com o emocional, quando ela estava falando com os filhos. Então vocês já perceberam que tudo que a gente fala tem uma função da linguagem, uma das 6. Se você fala para persuadir, se você fala com emoção, se você fala para informar, se você fala para dar conceito, se você quer que a pessoa interprete o que você está falando, então tudo que você fala tem uma função da linguagem diferenciada. Por isso que não existe Enem sem funções da linguagem. Não tem. Se vocês pegarem todas as provas do Enem, tem pelo menos 2, 3 questões de funções da linguagem. Então não existe. Pode não ter oração subordinada, pode não ter morfologia, mas funções da linguagem, figuras de linguagens, intertextualidade, sempre tem no Enem. Então vamos continuar. Função poética. A função poética é característica de obras literárias que possui como marca a utilização de sentido conotativo da palavra. E aí eu já vou entrar com vocês na parte conotativa. Lembra que eu mostrei para vocês que a denotação, que tem um sentido verdadeiro, literal da palavra, era a função referencial e a metalinguística, né? Mas quando a gente trabalha com a conotação, olha aí, cuidado, hein? A conativa é uma função da linguagem. Agora, a conotação é um sentido figurado, é um sentido expressivo, é um sentido que a gente vai dar ênfase ao que a gente está falando, com figuras de linguagens, com interpretação. Então, a gente usa a função poética da linguagem, tá? A função emotiva, ela também pode ser uma função conotativa, né? Porque ela trabalha aí com o eu das pessoas, mas a função poética é a função que trabalha com a conotação, tá? Então, quem quiser, anota aí. Bom, vamos lá. Nessa função, o emissor preocupa-se de que maneira a mensagem será transmitida por meio da escolha das palavras, das expressões, das figuras de linguagens. Por isso, aqui o principal elemento comunicativo é a mensagem. Então, a preocupação de quem está fazendo uma função poética é justamente a mensagem. Como ele vai passar isso para você? Uma maneira que você possa interpretar. Então, a gente tem aqui, ó, palavras, expressões, figuras de linguagens. Então, se liguem nisso, hein, gente? Textos literários, figuras de linguagens, elas estão diretamente ligadas à função poética,
tá? Então, sabendo o teor de cada uma delas, depois fica muito fácil a gente conseguir interpretar as questões lá no concurso. Eu fiz com o terceiro ano semana retrasada, tinham 2 questões da linguagem no mesmo caderno de questões que falava da função conativa como a mudança de comportamento. E aí não falava de persuasão, falava de mudança de comportamento. Se eu faço uma coisa e quero que você entenda aquilo, faça o que eu gostaria que você fizesse, eu tô fazendo com que a pessoa... Se eu coloco um texto, por exemplo, para persuadir vocês, para vocês entenderem que fazer bullying, preconceito é uma coisa que não tá legal, que isso não faz bem, então eu tô tentando persuadir você de uma maneira. Então cuidado, que também cai muito no Enem, a persuasão, tá? Os textos querendo envolver o receptor para aquilo que eles querem, tá? Então vamos continuar aí na função poética. Note que esse tipo de função não pertence somente aos textos literários. Também encontramos a função poética na publicidade ou nas expressões cotidianas, em que há o uso frequente de metáforas, provérbios, anedotas, trocadilhos e músicas. Engraçado que eu fiz umas questões também com o terceiro ano e a gente viu muitos provérbios nas questões. O pessoal que está aí na sala deve estar lembrando, né? A gente viu questões que eles trabalhavam muitos provérbios. E aí você pensa assim, caramba, esse negócio de provérbio é lá do tempo do meu pai, da minha avó. E eles têm colocado questões aí de provérbios, tá? E aí anedotas, trocadilhos e até músicas. Exemplo de uma história sobre a avó. Apesar de não ter frequentado a escola, dizia que a avó era um poço de sabedoria. Falava de tudo e sobre tudo. E tinha sempre um provérbio debaixo da manga. E aí a gente tem aí a mensagem que ele quis passar, né? A forma de passar, né? De lembrar de uma coisa e a forma de passar. Função fática, vamos lá, quem quiser anota aí algumas coisas. Eu tô vendo aqui um monte de gente do terceiro ano. Oi, gente! Clarinha tá aí, Davi, Evelyn, João. Olha, Tanita já tinha visto também. Show de bola. E aí, vocês não estão de saco cheio da minha cara, não? Não é possível. Então vamos lá. Função fática. A função fática tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação, de modo que o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem. Aqui o foco reside no canal, então preste atenção nisso, olha, gente. De modo que o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor. É um diálogo. É um diálogo. Oi? Oi, tudo bem? Tudo. Então, é uma relação entre o emissor e o receptor. O foco reside no canal. Olha aqui o canal. É o contato, tá? Pequenos diálogos, sem conteúdo informativo. Esse tipo de função é muito utilizada nos diálogos, por exemplo, nas expressões de cumprimento, saudações, discursos ao telefone e etc. Então são pequenos diálogos sem conteúdo informativo. Está diretamente ligado ao contato e o canal. Tá? Exemplo de uma conversa telefônica. Consultório do Dr. João, bom dia. Bom dia, precisava marcar uma consulta para o próximo mês, se possível. O doutor tem vagas apenas para a segunda semana, entre os dias 7 e 11. Qual a sua preferência? Dia 8 está ótimo. Então, foi um pequeno diálogo, né? Estabeleceu-se o contato, né? Criou-se o canal, que foi o canal telefônico, e aí utilizou-se a função fática da mensagem, tá? Função conativa ou apelativa. E aí a gente viu que ela cai muito nos vestibulares, tá? Também chamada de apelativa, a função conativa é caracterizada por uma linguagem persuasiva. Eu coloquei aqui, ó, a persuasão. Não coloquei? É a persuasão. Destaquem isso, tá? Que tem o intuito de convencer o leitor, é um convencimento. Pode ser através de uma súplica, pode ser através de um apelo, pode ser através de uma ordem, mas é o convencimento. E quando há o convencimento, há a mudança de comportamento. Então eu quero que vocês anotem isso no material, porque nós já vimos pelo menos umas 4 questões falando de funções da linguagem, onde vem falando da mudança de comportamento.
Esse tipo de texto... calma. Essa função é muito utilizada nas propagandas, publicidades e discursos políticos, de modo a influenciar o receptor por meio da mensagem transmitida. Então, está falando de receptor, de influenciar o receptor, certo? Então, a gente está aí fazendo uma influência, a gente está influenciando o receptor. Exemplo, vote em mim, entre, não vai se arrepender, é só até amanhã, não perca. Esse tipo de texto costuma se apresentar na segunda pessoa, com a presença de verbos no imperativo e no vocativo. Então, eu coloquei aqui, ó, verbos no imperativo, usando o vocativo, querendo persuadir alguém. Então, é muito importante essa persuasão, certo? Então, vamos continuar. Função metalinguística. A função metalinguística é caracterizada pelo uso da metalinguagem, ou seja, a linguagem que se refere a ela mesma. E isso é importante destacar, é o código pelo código, é a linguagem pela linguagem. Então, explica um código utilizando o próprio código, certo? Ou seja, a linguagem que se refere a ela mesma. Então, isso é importante, é uma linguagem que se refere a ela mesma e é o código utilizando o próprio código. Isso cai a beça em prova, tá? A função metalinguística tem caído muito nos vestibulares. Nessa categoria, os textos metalinguísticos que merecem destaque são as gramáticas, os dicionários. Exemplo, escrever uma forma de expressão gráfica, isto define o que é escrita, bem como exemplifica a função metalinguística. Então, a gente trabalha com sinônimos, com conceitos, com definições, é o código pelo código, é o código da língua portuguesa. Então, assim, a gente sabendo direitinho exatamente o que cada função da linguagem quer mostrar, fica mais fácil a gente interpretar os textos do Enem e acertar as questões, tá?